hoje. E eu começo por uma frase em homenagem ao professor Clemerson, essa minha conversa. Há um trabalho dele em que ele diz que é preciso ter claro que a Constituição brasileira sustenta uma resposta para o passado e uma proposta para o futuro. Entender os dias atuais é, seguramente, olhar um pouquinho a história da nossa República. Quando eu fui convidado pelo professor Flávio para vir aqui, faz algum tempo, e ele me deixou à vontade para escolher um tema, eu lembrei que, embora eu esteja aqui num ambiente acadêmico, eu sou, na realidade, um magistrado, eu sou um juiz há 42 anos, já com a presunção legal de idoso, o que me permite ter visto um pouco a história passada ao meu lado, mas essa visão histórica, em relação ao Supremo Tribunal Federal, é de uma bibliografia escassa, embora qualitativamente de bom nível. E, como sei que aqui tem alunos de mestrado, tem alunos, ou mesmo profissionais, além do mundo acadêmico, eu quero começar a indicar a grande bibliografia brasileira sobre o Supremo de 1891, que é um trabalho de uma taquígrafa do Supremo Tribunal Federal, que, por ser taquígrafa e por ter um olhar na história, passou a acompanhar as anotações, as fichas, as publicações do Supremo, chamada Leda Boechat Rodrigues, casada com um historiador da Academia Brasileira de Letras, o professor Zé Honório Rodrigues, e, talvez por isso, teve esse cuidado com a nossa história, com a história do Supremo Tribunal Federal, e vocês, espero, verão que, imitando aqui a frase do Cazuza, vocês terão, eu espero que vocês percebam, um museu de grandes novidades em relação à história do nosso Supremo Tribunal Federal, a partir, repito, da República. Há um chefe da Corte Suprema Americana, chamado Oliver Holmes, que, certa ocasião, ele escreveu que quem sabe apenas de direito, nem de direito sabe. Essa frase se ajusta à proposta de hoje, que é a proposta de conversar e sentir a harmonia que há entre o judiciário, entre o direito, pela perspectiva, por uma conversa histórica, ver o direito por uma relação que é muito maior que o próprio direito, é a compreensão por outras áreas do conhecimento humano, sociologia, história, jornalismo, etc., e essa linguagem fica, eu diria, com um sabor diferente. Eu fiz um roteiro aqui e vou repassar para todos dessa conversa. Tem datas fundamentais para a compreensão da história brasileira pelo viés, pela ótica do direito. A primeira é 1824, sabemos nós, a Constituição Imperial, que trouxe como novidade o poder moderador, que não era o poder moderador previsto pelo Henri Benjamin Constant, um suíço, que é o teórico da ideia do poder moderador, que o previa como um poder neutro, que fizesse harmonia, que aqui de manhã foi falado muito nisso, entre todos os poderes, seja do Império, seja da República, mas os poderes constituídos, o legislativo, o judiciário, o executivo. Apropriou-se da ideia os constituintes de 1823, 24, na realidade, houve um trabalho prévio em 23, que, pelas discussões internas, terminou sendo anulado, mas aquelas pessoas que participaram desse trabalho, da elaboração de uma constituinte em 23, terminaram por se vir
de roteiro para o que veio em 1824. Primeira Constituição do Brasil independente. E essa Constituição trazia a ideia de um superpoder, o poder moderador. E narra a história que, quando os maçons, que tanta importância tiveram na Constituição brasileira, foram pedir a Dom Pedro I para que ele jurasse a Constituição, que ainda não estava pronta, ele proferiu aquela frase tão conhecida de todos nós, dos que somos integrantes dessa área do direito, que queria uma Constituição que fosse bom para o povo, mas que fosse apetecível para ele, Dom Pedro I. Depois de 24, não está aí, nós tivemos ainda por Dom Pedro I, 1827, 11 de agosto de 1827, Dom Pedro, preocupado com a influência da da Faculdade de Direito de Coimbra, tratou de criar as duas primeiras faculdades de Direito do Brasil, inicialmente a de Olinda, hoje é no Recife, e o Largo de São Francisco, para evitar que os brasileiros que seguissem para Coimbra, para se formar, a elite brasileira, voltasse com a ideia de recolonizar o Brasil. Isso vai ter um ponto importante no futuro, no que se refere à visão da elite brasileira, seja nesses primeiros momentos da independência, seja a partir da República. É preciso notar que essa Constituição foi a que mais perdurou no país, Império, de 24 a 89. E por quê? Porque, até então, os interesses da sociedade concebida como elite eram os interesses dominantes, eram os interesses que agradavam a quem tinha voz. Aqui se falou, por exemplo, da vinda de Dom João VI, aqui pela manhã, e talvez não tenha sido simplesmente um acaso o fato de que, quando ele sai de Portugal, de Lisboa, já próximo da invasão por Napoleão, o que se deixou em terras de Lisboa foi a biblioteca. Eu peço de cachê um copo d'água. Obrigado. Obrigado. Então, pouca informação e uma estrutura colonial, depois imperial, que viesse a manter o status quo vigente, implicou em ter uma Constituição tão duradoura. Ocorre que essa Constituição resistiu até às ideias. Ideias é algo revolucionário, e isso o professor Joaquim Falcão, aqui no final da manhã, lembrava. E as ideias eram, basicamente, questão militar, os militares, os voluntários da pátria que foram para o Paraguai, voltaram, em razão dos resultados obtidos na Guerra do Paraguai, extremamente avaliados pela população e com muito prestígio. E, a partir de um certo momento, essa questão entre o novo que se vinha, que era uma presença maciça da ideia de república, a partir de, aí sim, o Benjamin Constant brasileiro na academia militar, influenciando, passou a ser algo subversivo para os padrões daquela época. A par da questão militar, questão religiosa, que já vinha desde há algum tempo, em face também da presença da maçonaria, como eu disse aqui, ter um papel importante na história, e vem um édito do Papa dizendo que quem fosse maçom devia ser excomungado pela Igreja. Acontece que Pedro II era maçom. Isso criou um hiato
entre a Igreja e o Império no período de Pedro II. E o fato é que, em julho de 1889, há uma conversa do Pedro II com dois nobres, que eram, já aí o nome, Lafayette Pereira e Salvador de Mendonça, que iam aos Estados Unidos e foram se despedir do imperador Pedro II. Na despedida, Pedro II pediu a ambos que olhassem em Washington o modelo da Corte Constitucional. Eles vão. Pedro II achava que o que acontecia com o Supremo Tribunal de Justiça, que é a corte antecedente ao STF, não ia bem e precisava seguir um modelo que fosse distinto daquele dos finais do nosso Império. Isso foi em julho, 4 meses depois, caiu o Império. E é interessante perceber que a figura que, em golpe militar, assomou as rédeas do país era ministro da Guerra de Pedro II. E tinha ido para a Guerra do Paraguai, assim como Floriano Peixoto, segundo o presidente, também tinha ido à Guerra do Paraguai e voltaram como vitoriosos. Há um autor que fala sobre esse momento da instalação do constitucionalismo republicano, que se chama Marcelo Oliveira, e ele diz que esse constitucionalismo é a história da falta. A ideia de república era uma ideia para a qual faltava tudo. Começava a faltar o povo, faltava legitimidade, sobrava excesso do ponto de vista militar. Nós tínhamos, então, a presença militar, desde o início da República, como fator de mudança, seja por golpe, seja por revolução, seja pelo nome que se queira dar. O fato é que a história brasileira republicana é uma história também envolvida com a modificação não institucional em face sempre da presença militar e, às vezes, até como no início da República, por insatisfação com os primeiros anos, unindo-se aos ainda defensores do Império para tentar mudar a própria República já instituída. E aí, no dia 28, a Constituição surge no período inicial, que era uma Constituição, como várias que nós tivemos a partir de então, absolutamente dissociada da ideia de democracia, com um espírito liberal muito simplório, singelo, materialmente inexistente, e ela só transferiu do Império para a República os poderes do chefe da nação do dia, do momento. A própria ausência do poder moderador no início da República não significou, na prática, que ele continuasse a sendo exercido, no caso, pelo presidente. 28 de fevereiro de 1891 é instalado o Supremo Tribunal Federal, no mesmo prédio onde funcionava o antigo Superior Tribunal de Justiça. E vocês sabem, já tiveram a curiosidade de saber que dia, 28 de fevereiro, era a instalação em que foi instalado o Supremo Tribunal Federal? Acho raro, acho difícil. Eu mesmo fui consultar, eu não sabia. Foi um sábado. E aí começa o bastidor que eu pretendo transferir esse conhecimento ao grupo. O Supremo Inicial trabalhava às quartas e sábados, com o expediente que começava às 10h30 e ia até às 3h da tarde. E, como nós estamos diante de uma composição que falseava, que modificava, que conversava com o irreal para ser real, porque tinha que ser, a grande maioria dos integrantes da Corte precedente à República veio a ser incorporada na primeira composição
do Supremo. O Senado da República, aí está Estados Unidos do Brasil, porque foi uma Constituição e foi um momento em que a República Brasileira nascia já com os sinais da capitulação ao modelo americano dos Estados do Norte. A ideia era estabelecer na América do Sul algo que aquela nascente república, mas anterior a nós, no norte da América, já existia. Então, o padrão, embora temos toda uma literatura vinda da França, toda uma construção constitucional que veio dos princípios franceses, mas é preciso verificar que a independência dos Estados Unidos aconteceu antes da Revolução Francesa. Então, o modelo foi um modelo dos Estados Unidos. E qual era o cenário que o Supremo Tribunal Federal encontrou àquela altura? Miséria de grande parte da população. Era uma população, basicamente, de pobres, analfabetos, com uma elite que havia se quebrado após a escravidão. E meu bem, meu mal. Quando a grande propriedade e os fazendeiros que vieram na história econômica do país influenciou o império para que as suas propriedades não pudessem ser objeto de alienação. Meu bem, meu mal, porque, com o fim da escravidão, as grandes fazendas, as grandes propriedades, os grandes rebanhos e a grande agricultura, com a impossibilidade de ser alienada, não podiam obter empréstimo, porque, normalmente, no Império, todos os empréstimos eram feitos com base na fiança, que era ou o fio do bigode, ou na economia absolutamente informal. Eu lembro que a legislação comercial brasileira, incipiente, de 1850, essa grande economia informal não se pôde valer de bancos para extrair dinheiro, e, por isso, mesmo rica de terra, como a propriedade não podia ser garantia, essa elite, insatisfeita com o Império, veio a aderir à República, menos por princípio, e basicamente pelos seus interesses. E essa República se instituiu com autoritarismo que vai percorrer uma boa parte do período inicial da Primeira República, até 1930. É certo que, após 1930, ela renova também, ela continua. Os presidentes, até 1946, vamos dizer que o primeiro marco importante na redemocratização do país, ou na democratização, foi 46. Esses presidentes agiam em face do Supremo, sempre, quando insatisfeitos, estabelecendo o estado de sítio, e aí a legislação não permitia a Constituição e a interpretação da Constituição. Era que, em estado de sítio, nenhuma lei ou nenhuma manifestação do judiciário podia ser proferida. Era um momento, e foi um instante, em toda a história da República, isso se repetiu praticamente, era uma história de ausência de judiciário, o poder autocrata prevalecendo, prisões, deposições de governadores e interferências políticas. A Igreja, por sua vez, também já separada pela Constituição de 1891 do Estado, e isso foi, no fundo, isso foi uma questão econômica, porque até o Império, a Igreja era mantida, sustentada, os padres eram sustentados pelo Estado. E, a partir de 1891, todo esse acervo de pessoas e de instituição, no caso, a Igreja Católica, que era aquela igreja permitida, as outras eram admitidas, mas em ambiente fechado. Essa igreja foi entregue ao Vaticano e tinha lá também suas razões para
não anuir ao Estado também novo que se apresentava. Como dito aqui, 4 dias após a Constituição, isso é, em 28 de fevereiro de 91, surge às 13 horas a instalação do STF, ocorre às 13 horas da tarde desse dia, na Rua do Lavradio, ainda existe no Rio, a rua com esse nome. E aí, gente, primeira sessão foi a primeira briga no Supremo Tribunal Federal. Claro, isso hoje não existe, vocês sabem, não há problema. Mas, essa briga eu vou falar um pouquinho mais. A pobreza, mesmo no Supremo Tribunal Federal, era tamanha que o prédio chegou a ser dividido, naquela altura, com a utilização de outras instâncias que se reuniam 4 vezes por semana, os magistrados que integravam instâncias inferiores no mesmo prédio, e os ministros, para que não tivessem seus votos e as suas manifestações vistas, fechavam as gavetas. Então, era uma pobreza e uma situação de deferência a recursos do Executivo, que somente, penso, em 1988, e com a interpretação da autonomia do Judiciário, veio a acontecer. Como dito, a maioria dos ministros integravam o Supremo Tribunal de Justiça e contavam, em média, porque juízes e magistrados da Corte, há algum tempo, 63 anos. Dessa geração, a primeira geração do Supremo, havia 3 barões e um visconde. Vejam, o visconde, essa história vai dar o motivo da briga logo adiante, era o título nobiliárquico, em regra, máximo permitido. Acima dele, só o duque. O único duque que o Brasil teve foi o Duque de Caxias. No mais, a escala de nobreza imperial ia do barão até o visconde. Então, o visconde era a autoridade maior nesse círculo de nobreza brasileira. Aí vocês têm na tela maior a composição inicial do Supremo Tribunal Federal. Essa fonte eu coloco aqui, notas sobre o Supremo Tribunal Federal, de um mestre do direito, do professor e ministro Celso de Mello. E o tamanho da confusão foi a seguinte. O visconde de Sabará, que está ali em cima, tinha certeza que ele ia ser votado presidente da Suprema Corte. Era a mais importante figura daquela geração, do ponto de vista da hierarquia nobiliárquica, e foi chamado, na primeira sessão, para presidir a escolha do novo presidente daquela casa, da nova casa. E o que é que aconteceu? Ele começou a puxar os votos, a chamar os votos, e conta a história que ele foi ficando enraivecido. Por quê? Porque o escolhido foi esse primeiro aqui, o Freitas Henriques. E, ao chamar o último voto, ele, perplexo e apoplético, simplesmente saiu da sessão. E o Freitas Henriques foi escolhido presidente e, doravante, a partir desse momento, ele passou a ter uma atitude reativa em relação ao Supremo Tribunal Federal. Era aquele resmungão, quem mais reclamava, e, naturalmente, pelos interesses não acolhidos pela Casa Republicana, né? Ficava realmente estranho, né, você pensar uma Corte Suprema com características republicanas, presidido por um visconde.
A grande figura desse período inicial do Supremo Tribunal Federal, não por ser ministro do Supremo, mas pelo papel relevante, foi o Rui Barbosa. Eu já estou vendo aqui que meu tempo acabou, a história é longa, eu vou fugir um pouco, vou correr um pouco. Ele defendeu o federalismo, ele defendeu a estrutura do habeas corpus. Foi um período de elevada pressão sobre o STF, com casos de respeito às decisões judiciais, a questão militar que eu já falei. O presidente Floriano Peixoto, o segundo presidente, que deu um golpe no golpe, ele deu um golpe em Deodoro para assumir a presidência, e contrariado com as posturas do Supremo daquela época, quando alguém se aposentava, ele não dava posse ao novo, a posse era perante ele, e ameaçava com ampliação de composição. Aumento da composição do Supremo Tribunal Federal sempre foi, na nossa história, um instrumento de manipulação pelo Executivo. Eu falo aqui no número. O Supremo começou com 15, na Revolução de 30 veio a reduzir para 11, depois, em 65, aumentou para 16, em 69 foi restabelecido os 11 ministros, que é a atual composição. Falei de Floriano Peixoto, que é uma figura, o Marechal de Ferro tem sido uma figura, e foi uma figura extremamente dura para o Supremo Tribunal Federal. Defesa das liberdades civis, já falei da presença do Rui Barbosa nesse cenário, mas o Supremo aderiu à ideia de um país cujo federalismo era um federalismo, não como hoje se chama de cooperativo, mas um federalismo com a prevalência da União, a União era que era soberana, dos Estados autônomos, e sempre as manifestações do Supremo. Naquela altura era assim, as principais escolas jurídicas da época, dentro do Supremo Tribunal Federal, sociológica do direito, que era o neoconstitucionalismo da época, e era minoritária. E o positivismo jurídico, até hoje, vigente, claro, com nova feição, e que sofreu uma aguda presença nesse positivismo jurídico pelo povo gaúcho. O gaúcho, o Rio Grande do Sul, sabemos nós, sabem vocês, teve uma história de início de república em que o positivismo, talvez não jurídico, mas político, influenciado pela doutrina americana e pelas ideias de Comte, Augusto Comte, era prevalente. Doutrina brasileira do habeas corpus de Rui Barbosa, significativo porque o único instrumento que nós tínhamos naquela altura de liberdade era o habeas corpus, que tinha vindo pelo Código de Processo Penal de 1832, e não tínhamos esses outros instrumentos. A única ação possível para se chegar ao Supremo era o habeas corpus, para defender direitos, garantias individuais. E o habeas corpus se viu de tudo até 1926. Por quê? Em 1926, nós temos uma reforma da Constituição que determina que o habeas corpus fosse, doravante, usado apenas para o direito de ir e vir. Daí nós temos, em 34, na Constituição de 34, o aparecimento do mandado de segurança. E os demais institutos como uma evolução natural. O ministro Enéas Galvão teve 4 anos de Supremo Tribunal Federal, mas, nesses 4 anos, ele construiu a doutrina mais abrangente do habeas corpus, naquele início de república, como já falei, até 26, mais abrangente, depois mais restrito. Embora nós tenhamos a presença do Rui Barbosa como uma pessoa extremamente importante no início da República, mas mesmo os gênios se equivocam. A pretexto de ser liberal e não permitir um avanço nas liberdades individuais, Rui Barbosa foi contrário à vacinação obrigatória daquelas doenças pandêmicas do início do século passado. E parece que eu já vi esse filme em algum outro cinema, não é? Essa questão de ser contrário à vacinação. O Supremo sustentou, aquele Supremo sustentou a possibilidade
da vacinação, a determinação da vacinação obrigatória como regra de higiene pública, que estava previsto, inclusive, no texto constitucional. Brigas de Assembleia Legislativa, o começo da República é trôpego, e havia ocasiões que nós tínhamos duas assembleias, uma que era escolhida pelo povo e outra do interesse da elite. E o Supremo, instado sempre a decidir essas questões, decidia sempre por aquela mais popular. Declaração de constitucionalidade veio já desde as ideias iniciais do Supremo e desde a Constituição, seguindo uma doutrina e jurisprudência da Suprema Corte Americana. E era interessante porque os ministros daquela época indicavam nos seus acórdãos, transcreviam nos seus acórdãos a jurisprudência americana. Então, era uma citação e transcrição de emendas de acórdão da Corte Americana. Composição inicial, o Supremo de 1891 só funcionou em junho. Com esse detalhe, a aprovação pelo Senado aconteceu depois do funcionamento do Supremo, o Legislativo acolheu, e um gesto de independência do Supremo naquela época aconteceu em 23 de 12 de 91, quando, sendo republicano, o Supremo Tribunal Federal prestou homenagens em face da morte de Pedro II, inclusive mandando celebrar a missa. Naquela época era comum a licença dos ministros do Supremo de 1 ano, remunerada. E eles, a pretexto de saúde, iam para a Europa com as famílias, passavam 1 ano, e às vezes isso acontecia com mais de um. E a consequência disso é que houve situações em que o Supremo trabalhava sem um quórum mínimo, levando a embargos declaratórios, anulações de sentença, etc. Os motivos mais comuns da aposentadoria, vejam os tempos e os costumes: câncer e cegueira. Então, glaucoma e catarata, que naquela época não tinha tratamento. Então, esses são os casos comuns de aposentadoria. Até 1926, os magistrados não pagavam imposto de renda. Somente em 26, com a implementação em 31, isso aconteceu. Ministros jovens era comum. O Epitácio Pessoa tem uma história interessante. Ele chegou muito jovem no Supremo Tribunal Federal e se aposentou por invalidez por conta de um problema de vesícula. Depois de se aposentado por invalidez, ele foi parlamentar e presidente da República. Durma-se com uma história dessa. A prática da sala do chá até hoje existe no Supremo Tribunal Federal, e ele encontra a sua natureza no início da República. Havia uma sala do chá, sendo que um ministro turrão, chamado Hahnemann Guimarães, jamais frequentou esse ambiente. E o Supremo só teve um ministro paranaense, que foi no início da República, chamado Baldino Amaral, foi parlamentar, foi um homem importante, inclusive, na Constituinte de 1891. E outro detalhe dessa época é que o Procurador-Geral da República era um ministro do Supremo. Era destacado, veja-se como era essa República, era destacado como procurador um ministro do Supremo que fazia a defesa do Estado brasileiro, tendo cadeira na casa. E o primeiro-ministro, melhor dizendo, o primeiro PGR, que veio a ser ministro, mas naquela altura não era, foi o grande Carlos Maximiliano. Eu termino por aqui, gente. Eu coloco aqui para vocês minhas impressões. O Supremo foi um grande protagonista do começo da República, apesar das injunções que sofreu. Se diferenciou pouco do Supremo Tribunal de Justiça e, na medida do possível, exerceu a defesa das liberdades individuais. Trago para vocês, se alguém quiser acessar o QR Code ali, vocês terão uma literatura específica, que é o trabalho do ministro Celso Mello,
Mas, repito, a grande tradutora do que era o Supremo naquela época é a doutora Leda Boechat Rodrigues. Obrigado. Agradecer ao ministro Og pela reconstrução interessantíssima dos primórdios do Supremo Tribunal Federal, que muitos de nós, às vezes, desconhecemos, né? Professor Clemerson, será uma satisfação escutar suas palavras, principalmente os desafios. Prezado amigo Luiz Henrique Braga Madalena, que preside esse painel. Eu cumprimento também o Antônio Kozikoski, professor da PUC e relator, e cumprimento os painelistas, o ministro Roger Fernandes, que nos brindou com esta extraordinária conferência e trazendo aspectos históricos que nós, brasileiros, precisamos conhecer e dar a importância devida. Uma conferência ainda não só com conteúdo erudito, mas também extremamente saborosa. E cumprimento o professor Patrício Marianella, juiz federal da Argentina. Seja bem-vindo à nossa terra, ministro. Eu agradeço o amável convite feito pela Abdeconst para participar com o panelista neste evento. É um renovado prazer estar aqui ao lado de palestrantes tão eminentes. E aproveito para saudar a todos os senhores congressistas que nos dão o prazer de nos brindar com a sua atenção. Boa tarde para todos. Em meados da década de 60, Aleomar Baleiro, um jurista muito conhecido, autor de obras clássicas sobre direito financeiro e direito tributário, antigo deputado federal pela UDN, nomeado para o STF, publicou um livro com o objetivo de chamar a atenção para o Supremo, órgão de cúpula do judiciário, então pouco presente na imprensa nacional e raramente notado pelo grande público. Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido, era o título da sua obra. Mais adiante, no final dos anos 80 e início dos anos 90 do século passado, Moreira Alves, o homem que comandou a inauguração dos trabalhos do Constituinte de 87 e 88, que presidiu o Supremo exercendo uma influência avassaladora e que lá permaneceu por 28 anos, podia caminhar tranquilamente pelas ruas do país sem sequer ser notado. Pois nos dias que correm, o Supremo pode ser tido como opaco, eventualmente, como desconhecido, eventualmente, mas os ministros são verdadeiras celebridades, andam em carros necessariamente acompanhados por seguranças, sendo sempre percebidos, muitas vezes aplaudidos, não sendo raros também, infelizmente, os episódios em que são hostilizados nas ruas, nos aviões e nos aeroportos. O que ocorreu com essa instituição centenária, instituída pela República, nesse tempo que transcorre entre a promulgação da Constituição de 1988 e os dias que experimentamos? Mesmo sem crescer substancialmente do ponto de vista econômico, é preciso reconhecer que o país se transformou profundamente. É atualmente uma formação social altamente complexa.
a Constituição foi sendo paulatinamente descoberta pela cidadania, pela população brasileira. Pelo modo como se apresenta normativamente, ela tem sido manejada como generosa caixa de ferramentas para enfrentamento das questões que sobrecarregam o sistema de justiça ou que afligem a sociedade brasileira. E assim, também o Supremo, forjado com um desenho institucional robusto em 88, que por obra ou omissão do legislador, ou por sua firme atuação como fiador da democracia em momentos de grave crise, viu crescer extraordinariamente a sua esfera de influência e a sua esfera de poder. Merecem, portanto, comemoração as 3 décadas e meia de vigência da Lei Fundamental. Numa república instável, que sofreu sucessivos golpes e momentos de instabilidade institucional, viger por tanto tempo constitui condição desafiadora de todos os encômios. E não falo aqui de qualquer lei fundamental, mas antes de uma carta extremamente ambiciosa, detalhista, e para surpresa de muitos que se preocuparam justamente com a majoritária composição conservadora do Congresso Constituinte, desse Congresso Constituinte, dele resultou com um texto bastante progressista. Tem sido uma Constituição resiliente, uma Constituição resistente aos influxos do tempo, às tensões recorrentes entre os poderes, às deslealdades institucionais que fazem duvidar, muitas vezes, do atuar com boa-fé dos agentes públicos e às sucessivas crises políticas que emergem de tempos em tempos neste imenso e complexo país. Apresenta-se, sabemos, essa Constituição com uma normatividade expansiva, analítica, regulatória e principiológica ao mesmo tempo, comprometida com a dignidade humana, com o pluralismo, com a democracia compreendida enquanto sociedade de livres e iguais, sendo generosa ao elencar, como cláusulas pétreas, mas não em números clausos, os direitos fundamentais, inclusive os sociais, apontando para as autonomias pública e privada do ser humano, pretendendo constituir uma sociedade aberta de emancipados, em função da garantia do mínimo existencial, heterovinculando os poderes da República e apontando para o papel instrumental do Estado, quando compreendido enquanto ossatura institucional. O Estado não é fim, o Estado é meio nessa Constituição. É claro que uma normativa constitucional de tal tipo, ambiciosa e detalhista, favorece a emergência da judicialização de muitas questões da vida em sociedade, que antes não chegavam ao Supremo, favorecendo aquilo que muitos chamam de judicialização da política, ou mesmo, em função da ingênua ou maliciosa confusão de conceitos, de ativismo judicial. Diante da Constituição vigente, cumpre alertar, a judicialização é inevitável, enquanto o ativismo, sim, é merecedor de sóbrio e responsável debate. O Constituinte certamente não conseguiu antever no horizonte o quanto a sua obra seria capaz de transformar para sempre a esfera de atuação da Suprema Corte. E mesmo esta, com a composição da época, não podia imaginar o quanto a instituição mudaria nos próximos anos. Para além do universo retórico, num país no qual a enunciação normativa nem sempre implica eficácia, as ricas potencialidades da nova normatividade foram sendo descobertas aos poucos no laboratório da experiência, através dos conflitos do mundo da vida, assumindo paulatina e inevitavelmente o Supremo, porque audaciosamente provocado, novas configuração e importância. Mas isso tudo que eu acabo de relatar,
que já é muito, e muito mesmo, isso tudo é só o começo. A nova ordem constitucional prestigiou como nunca antes o Poder Judiciário. O ministro Og acaba de lembrar isso. Concedeu a esse poder o monopólio da função jurisdicional, claro. O princípio da inafastabilidade da apreciação judicial obteve carga semântica reforçada, abrangendo, como sabemos, não apenas as lesões, como qualquer ameaça de lesão a direitos. E conferiu ao judiciário efetiva, e eu repito, efetiva, e repito mais uma vez, efetiva autonomia. Como você vê, o judiciário brasileiro assume uma configuração especial, uma configuração particular em termos de direito comparado, de modo que os juízes e tribunais, devidamente protegidos, dispõem de todos os pressupostos para o desempenho de suas atividades com independência e com imparcialidade. Como eu digo muitas vezes para os meus alunos, o juiz só não é independente e imparcial quando não quer. O Constituinte, portanto, acreditou no Judiciário. O Constituinte acreditou no Judiciário, compreendendo substanciar esse poder, meio efetivo de proteção dos direitos fundamentais. Isso tudo, porém, sem absolutamente antever o lugar que ele conquistaria no futuro. Embora à época tenha sido discutida a instituição entre nós de uma Corte Constitucional no estilo europeu, a verdade é que na Constituinte saiu vencedora a proposta defendida pelo próprio Supremo, a começar pelo ministro Moreira Alves, seu então presidente, de manutenção, com algumas mudanças, do desenho do órgão de cúpula do Judiciário, iniciado com a República. O Supremo Tribunal foi mantido, composto por 11 ministros, indicados pelo presidente da República e aprovados pelo voto da maioria absoluta dos membros do Senado Federal. A competência do Supremo Tribunal Federal cresceu com a nova Constituição de maneira impressionante, quando comparada àquela exercida antes da nova lei fundamental. Com efeito, a Corte agora cumpre zelar pela guarda da Constituição, exercendo competência envolvendo a fiscalização de constitucionalidade por ação ou omissão, em virtude de ação direta ou de modo incidental. As ações penais originárias nos casos de foro por prerrogativa de função. Os recursos ordinário e extraordinário, constituindo esse a primeira justificativa para sua criação na alvorada da República. E outras ações originárias, incluindo o habeas corpus, o mandado de segurança e a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A sociedade brasileira, nos últimos anos, testemunha, portanto, o progressivo fortalecimento do papel do Judiciário e, sobretudo, do papel da Suprema Corte. Isso ocorre em virtude da natureza sensível de inúmeras questões levadas à Corte e por ela decididas. Das alterações constitucionais e legislativas que inauguraram a possibilidade de atribuição de efeitos gerais ou vinculantes, eventualmente também transcendentes, em razão dos motivos determinantes às suas manifestações decisórias, inclusive cautelares, de modelagem dos seus efeitos nos termos do artigo 27 da Lei 9868 de 99, ou do manejo de novas técnicas de decisão pelo Supremo, especialmente no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, ou ainda em razão de decisões de ofício ou provocadas, adotadas mais recentemente no âmbito das crises da pandemia ou política derivada, esta última, das ameaças à democracia oferecidas por um governo orientado pelo projeto de erodir e, mais do que isso, de subverter as bases constitucionais do Estado democrático de direito. Portanto, sintetizando, o Supremo Federal conquistou
um protagonismo muito maior nos últimos anos. E as recentes crises sanitária e política contribuíram para isso. No pêndulo dos poderes, como todos sabem, não há lugar para terreno vazio. Consideremos primeiro a crise pandêmica. O Supremo Tribunal Federal, recorrentemente provocado, agiu adequadamente para reforçar, dentro das balizas jurídicas, o quadro normativo necessário à atuação dos agentes e autoridades no esforço de combate e também para controlar a proporcionalidade e razoabilidade dos programas administrativos propostos. E isso num contexto no qual o Executivo, omisso e negacionista, dava mau exemplo através de uma conduta reprovável do chefe do Poder Executivo. A atuação do Supremo, decidindo inúmeras ações, sobretudo de controle concentrado de constitucionalidade, ADIs e ADPFs, além da providência de alteração do seu regimento interno para admitir atuação colegial por meio remoto, permitindo presteza e celeridade na apreciação dos temas levados a julgamento, isto, além das oportunas medidas aprovadas pelo Congresso Nacional, isso foi determinante para a superação da grave crise sem maiores traumas institucionais. Mas falemos também na crise política. A crise política, por seu turno, acompanhou o mandato do presidente empossado em janeiro de 2019, manifestando desrespeito à liturgia do cargo e à linguagem escrita e não escrita que orienta a ação governamental, inaugurou um momento preocupante de tensionamento político e de conflito entre os poderes. A resistência da sociedade civil, a resistência do Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal e de parcelas importantes do Congresso Nacional, bloqueou o processo em andamento de erosão constitucional e mesmo a possível ruptura da experiência democrática. O Supremo, na ocasião, providenciou especiosa releitura do seu regimento interno e, com base nele, instaurou polêmico, realmente polêmico, mas eficaz inquérito, que rendeu novos rebentos, e sob a batuta do não menos polêmico ministro Alexandre de Moraes, sempre pretextando aplicar as lições oferecidas pela democracia militante, transformou o Supremo Tribunal Federal no órgão constitucional mais temido da República. Passada a turbulência política, já é tempo de retomada da normalidade institucional e de encerramento do período de perigosa, embora compreensível, exceção judicial. Em ligeira síntese, esta é a crônica da ascensão institucional do Supremo Tribunal Federal e de conquista de um lugar de protagonismo indiscutível na dinâmica das relações entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal é hoje, seguramente, a mais poderosa Corte Constitucional do mundo. Mas nem tudo são flores. O exercício do poder cobra responsabilidade e cobra transparência. No espaço público, a casa deve ter telhado de vidro. O Supremo deve ser e tem sido cobrado. E concordemos, nem sempre injustamente. A nossa Corte Constitucional acumula algumas disfuncionalidades que reclamam solução sob pena de descrédito institucional e da perda crescente de legitimidade. O pior que pode ocorrer é o apartamento, a separação, a distância entre essa importante instituição da República e a cidadania brasileira. Quais são as disfuncionalidades do Supremo Tribunal Federal que nós podemos apontar nessa palestra?
E eu falo de disfuncionalidades em tempos de normalidade institucional. Aqui não se trata de considerar a hipótese do Supremo em verdadeira Corte Constitucional, nos moldes europeus, despida de competências outras que não a estritamente constitucional, com membros investidos por um tempo certo e limitado, aquilo que muitos chamam de mandato, sem ostentar ainda a condição de órgão de cúpula do Judiciário. Aceitemos as linhas gerais do desenho institucional adotado pelo Constituinte. E, aceitando esse desenho institucional, apontemos as disfuncionalidades que, no modelo vigente, desafiam urgentemente superação. As palavras opacidade, embora a publicidade, incoerência, apesar dos precedentes, individualismo, envolvendo déficit de colegiado e, portanto, de deliberação, conferem as cores do quadro agora esboçado. Isso tudo desemboca naquilo que, entre nós, Oscar Vilhena chamou de supremocracia, e Diego Werneck Argüelles, indo além, identificou como ministrocracia. Falemos brevemente dessas disfuncionalidades. A primeira delas envolve a sabatina no Senado. Tem-se notado que a sabatina no Senado funciona atualmente mais como um mecanismo prévio de constrangimento da indicação do presidente do que propriamente como meio de confrontação dos indicados na sessão da Comissão de Constituição e Justiça. O que compromete as nossas sabatinas, ao contrário das acompanhadas na experiência americana, não é o suposto despreparo de nossos parlamentares, de nossos senadores, mas antes, a competência por prerrogativa de função do Supremo em matéria penal. Se os senadores estão a inquirir os seus futuros julgadores, é claro que a sabatina tomará um lugar estratégico. Caso único no mundo, embora revista recentemente, mais uma vez pela Suprema Corte, a competência penal por prerrogativa de função deveria, a meu juízo, reclamar ainda mais restrição para incidir apenas sobre os presidentes dos demais poderes e os órgãos constitucionais por atos praticados exclusivamente no exercício da função. Não é o que ocorre atualmente. Providência dessa natureza seria suficiente para conferir dinâmica mais proveitosa ao processo de investidura dos ministros supremos, além de autorizar uma correlação de forças mais equilibrada entre os poderes da República. Primeira disfuncionalidade, mas uma disfuncionalidade interna. Falemos das externa, falemos das internas. O déficit de colegialidade. Temos uma corte ou 11 cortes constitucionais. O Supremo é o órgão de cúpula do judiciário brasileiro, mas não os seus ministros individualmente considerados. De modo que uma das mais sérias disfunções do Supremo consiste no injustificável poder conferido aos ministros para decidirem por si mesmos questões de altíssima relevância, questões de muita sensibilidade, sem levá-las ou levando-as ao colegiado, mas já com os efeitos da decisão eventualmente consumados. Temos um Supremo, não queremos 11 Supremos. Essa prática incomoda os jurisdicionados, autoriza a percepção justa ou injusta de politização da Corte e quebra o princípio da colegialidade. Um tribunal constitucional, pelas relevantes competências que acumula e pelo sensível papel que desempenha ao controlar decisões tomadas pelos demais poderes, deveria decidir colegiadamente, promovendo uma deliberação efetiva. Esse tipo de prática, nessa escala, não é conhecido em outros países e nem deveria fincar raízes entre nós. Segunda disfuncionalidade interna, poder de agenda e definição da pauta.
num país que confere legitimação ativa ampla nos feitos de fiscalização de constitucionalidade, incluindo também os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, é natural que centenas de casos sejam levados ao Supremo anualmente. Disse que a Corte age apenas por provocação. Essa é uma verdade constitucional, mas há também modos de atuação que, eventualmente, põem em dúvida esta verdade, porque o Supremo detém o poder de definir a hora de julgar ou de não julgar determinado caso. Se há uma questão nacional sensível, pode o tribunal escolher entre os milhares que se encontram sem pronunciamento, aquele capaz de solucionar o problema. Ao mesmo tempo, devidamente provocada, decide a Corte em função do poder de agenda do relator ou do presidente, ou em virtude do pedido de vista, o momento certo de decidir. Pode decidir agora, pode decidir mais tarde, pode não decidir indefinidamente. Há liminares aguardando manifestação do colegiado há anos. Em tese, há prazos a cumprir definidos na legislação processual ou em normativas internas. São, todavia, prazos impróprios, afirma-se, sem qualquer consequência para o seu descumprimento, ou carecendo de autoridade para fazê-los cumprir. Esse poder de agenda, o diferir o tempo do pronunciamento quando há interesse, ou julgar agora, pegando o caso antigo que serve como ferramenta para interferir no debate público, caracteriza mais do que simples judicialização da política, uma perceptível possibilidade de politização do judiciário. Mais uma disfuncionalidade. O papel primeiro de uma Corte Constitucional é o de garantir a integridade da ordem constitucional objetiva. Dessa integridade decorrem a previsibilidade e a racionalidade do direito e, por consequência, a segurança jurídica. Também aqui a atuação da Corte se apresenta, vez por outra, infelizmente, disfuncional. Há decisões monocráticas contrastantes, a desconsideração de precedentes ou da ratio decidente de decisões pretéritas, a definição de exceções discricionárias e manifestações, mesmo colegiadas de mérito, ignorando pronunciamentos anteriores. Aquilo que era constitucional ontem passa a ser inconstitucional agora, sem justificativa sólida. E aquilo que era proibido ontem é autorizado hoje, especialmente quando há algum compartilhamento de simpatia entre a Corte e a autoridade questionada. Isso fica ainda mais evidente quando se fala do poder individual dos ministros, oferecendo pronunciamentos monocráticos a partir de uma pluralidade de critérios ou métodos hermenêuticos nem sempre compatíveis uns com os outros. Há uma multiplicidade de critérios e métodos de interpretação no âmbito da trajetória de cada integrante da Corte, variando de caso a caso, sem maior justificativa. Aquele que pondera hoje pode ser originalista, positivista ou consequencialista amanhã. Passo à conclusão. O país experimentou tempos muito turbulentos, que exigiram medidas lamentavelmente excepcionais, agressivas e polêmicas para a defesa das instituições democráticas. É chegado o momento do Supremo operar o retorno das águas da enchente para o leito do rio, retomando o seu lugar na institucionalidade da República, prestigiando os postulados do Estado de Direito e do devido processo legal, caminhando novamente para a situação de normalidade institucional. Sei que quem adquire poder tem dificuldade de devolvê-lo, mas essa é a tarefa que se impõe no momento. Qual será o Supremo do futuro? Há dois caminhos. O primeiro é a instituição seguir aquele percorrido até agora, recusando-se a enfrentar as disfuncionalidades que contaminam a sua importantíssima, necessária, fundamental e vitoriosa atuação constitucional. Nesse quadro, os brasileiros continuarão convivendo com a emergência de conflitos entre os poderes,
com a instabilidade institucional e com os backlashes recíprocos. Mas há outro caminho. Esse caminho que me parece mais interessante é o da correção das disfuncionalidades tratadas ou retratadas aqui nessa palestra, seja por meio de medidas legislativas, mas, de preferência, por meio da atuação republicana da própria Corte, através da atualização do seu regimento interno. Já demos um passo adiante com a emenda regimental aprovada na presidência da ministra, da grande ministra Rosa Weber. Eu tenho, por outro lado, enorme esperança na presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, um dos maiores constitucionalistas desse país e dotado de um espírito republicano invejável. A Suprema Corte, portanto, presta um relevantíssimo papel na República e merece todos os elogios. Ao mesmo tempo, pode, deve, é um imperativo ser aperfeiçoada para alcançar maior legitimidade. O que pedem os jurisdicionados, o que pedem os brasileiros, não é a diminuição do tribunal, mas a sua grandeza. E a sua grandeza reclama o agir com parcimônia, com serenidade, colegiadamente, institucionalmente, como um órgão constitucional composto por magistrados respeitados, que bem conhecem a sua missão, e a sua missão é, sobretudo, republicana. Tenho dito. Agradecemos todos as palavras do professor Clemerson. Como falávamos antes, os desafios são muitos, alguns deles muito agudos, mas uma mensagem necessária foi dada. Professor Patrício, será uma satisfação imensa ouvir sua palestra. Buenas tardes. En primer término, voy a agradecer a las autoridades de la Academia Brasileira de Derecho Constitucional, en la figura de su presidente, doctor Flavio Pansieri, a Luciano Bernat, a Octavio, René, Michel, que han hecho posible mi participación en este 15º Simposio Nacional de Derecho Constitucional. Felicitar a mis palestrantes precedentes, al doctor Fernández, Merlín Clevé, que me han ahorrado algunos temas y algunas posturas en sus brillantes exposiciones. Vocês tienen ahora dos grandes desafíos: entender mi castellano y entender mi palestra. Les deseo mucha suerte. Vamos a hablar del pasado y futuro de los tribunales superiores federales de América. Vamos a hacer un análisis de las figuras y los tipos de justicia y tipos de jueces en la justicia constitucional, y también vamos a hablar del futuro. En ese entendimiento, con relación al pasado, quiero decir que existen 4 figuras o 4 tipos de justicia en nuestra era. La figura de la justicia ordinaria o del juez ordinario, esa vieja figura del juez que resolvía conflictos entre seres humanos, entre una persona, entre el Estado y una persona. Y el juez lo que hacía era buscar en forma equilibrada, con la utilización de los principios de igualdad y equidad, resolver los conflictos. En ese entendimiento ejercía la justicia, con el nombre
de juez ordinario o justicia ordinaria. Con las revoluciones constitucionales norteamericana de 1787, 1789, Bill of Rights de 1791, el constitucionalismo y la revolución constitucional francesa de 1791, 1789, Declaración de Derechos y Constitución francesa. Sumergió la idea de que el juez no solamente tenía la función y el rol de resolver conflictos, sino también tenía un rol sumamente importante y trascendental en una sociedad, que es el respeto de la supremacía de la Constitución por sobre todas las normas legales. Esa figura se llamó juez constitucional o justicia constitucional, cuya función primordial ser el guardián de la Constitución. Ejerciendo de este modo, cuando había alguna alteración de la supremacía constitucional en alguna norma o decisión por parte del Estado, analizar el control a través del control de constitucionalidad, la constitucionalidad de las normas y declarar, en su caso, la inconstitucionalidad cuando las normas alteraban la Constitución. Luego, con la creación y funcionamiento de los tratados internacionales, se ha creado una nueva figura, el juez convencional o justicia convencional. Dentro de ellos tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo órgano protector de los derechos humanos es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto se llamó justicia convencional o juez convencional. La herramienta de protección ante normas o decisiones en contra de los tratados o convenciones de derechos humanos es el control de convencionalidad y en caso de conflicto o contradicción con estas convenciones tenemos la inconvencionalidad de la norma o la decisión. Finalmente, tenemos la cuarta figura o justicia llamada justicia regional. La justicia regional está afincada en la idea de la confraternización entre los estados vecinos. Una justicia que va más allá de una justicia internacional y se ocupa de las necesidades regionales. A esto se le llamó justicia regional y jueces de integración, que van a velar por la integración y mejora en las regiones. La herramienta que tiene esta justicia regional es el control de integracionalidad. Este control de integracionalidad va a velar por la protección y cumplimiento de los tratados regionales. Dentro de este esquema de 4 figuras de jueces y 4 figuras de justicia, en esta palestra yo voy a hablar sobre una de ellas, que es el conflicto entre la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Dado que cuando hablamos de conflicto de los otros tipos de justicia, podemos resolverlo en forma rápida con un control de constitucionalidad o un control de convencionalidad, sea cual fuere el caso.
¿Y cuál es el tema central aquí en esta palestra? Es qué ocurre cuando hay un conflicto de aplicación al caso concreto entre normas de la propia Constitución y normas en conflicto entre la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Todos ustedes saben que dentro de los tratados internacionales existe uno que protege específicamente los derechos humanos, que son los tratados internacionales de derechos humanos. Pero ¿qué ocurre cuando hay un conflicto? Muchos, o mucha doctrina, se inclinan por establecer y decir que en una supremacía normativa se debe aplicar los tratados internacionales de derechos humanos. Por otro lado, tenemos otra corriente constitucionalista que dice que en caso de conflicto hay que aplicar la Constitución. Entonces aquí tenemos una lucha entre cuál es la verdadera posibilidad de solución, un control de constitucionalidad o un control de convencionalidad. La idea principal de esta idea es la creación de una nueva figura. Una figura equilibrada, no disruptiva, no nulificante, no excluyente, y que es la figura de la lid constitucional. Ni control de constitucionalidad, ni control de convencionalidad, sino la aplicación de la lid constitucional. ¿Por qué lid constitucional? ¿Por qué la palabra lid? Lid es una palabra latina que significa conflicto, pelea, lucha, derivado de lis y lidis. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos en este tipo de conflictos, estamos en un conflicto constitucional. Lo que no tenemos es la respuesta al conflicto constitucional. La respuesta a ello es la herramienta de la utilización de la ley constitucional que voy a explicar brevemente. Existe dos tipos de lid constitucional, una lid interna y una lid externa. La lid interna es la que resuelve los conflictos entre artículos que entran en colisión dentro de la propia Constitución, regulados en la propia Constitución. La externa es la que regula un conflicto entre la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Por qué digo de derechos humanos? Porque comúnmente en la República Argentina, en la Constitución argentina, tenemos que existen tratados con un rango superior a la ley. Entonces, en un análisis de constitucionalidad, la Constitución está por encima. Pero cuando la Constitución argentina y la Constitución de varios países de América mencionan que hay ciertos tratados o todos los tratados, según la Constitución del país, determina que tiene una misma jerarquía que la Constitución. Y ahí empieza esta cuestión. Al tener la misma jerarquía, tiene la misma utilización, el mismo grado de utilización. Cuando hablamos entonces de externa, tenemos esta lucha, este conflicto de Constitución y tratados internacionales con jerarquía constitucional. ¿Cómo lo aplicamos? Primero tenemos requisitos para utilizar la ley constitucional. El primer requisito es probar la extrema necesidad, porque estamos ante un conflicto grave
de Constitución y tratados internacionales. Establecer la urgencia, que sea palmaria y real, que al juez lo obligue a resolver esta cuestión, siempre que no obtenga otras herramientas para poder resolver este conflicto, es decir, resolver la necesidad y la urgencia. Si tiene otras herramientas, va a tener que ir a esas herramientas. Es como cuando nosotros hablamos del control de constitucionalidad y hablamos de que el control de constitucionalidad es de última ratio. En este caso no es última, sino extrema ratio. Es decir, no debe haber ningún tipo de posibilidad y el juez debe agotar todas las vías posibles para poder solucionar el conflicto sin involucrar y resolver en una postura o una posición entre la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Esto se llama la teoría de la evitabilidad. Debe evitar por todos los medios entrar a resolver este tipo de conflictos, que es de suma gravedad, porque no solamente estamos o podemos dejar de utilizar la Constitución, sino también podemos dejar de utilizar los tratados internacionales. Y por supuesto que en esa tendencia, cuando nosotros no aplicamos un tratado internacional, existe la responsabilidad internacional porque el Estado dejó sin efecto o no utilizó un tratado internacional. Y hay una responsabilidad interna porque el Estado incorporó un tratado que quizás no tenía que haber incorporado. Existe, por lo tanto, dos tipos de responsabilidades ante la ley constitucional. Responsabilidad interna y una responsabilidad internacional. Y que debe haber, por último, un conflicto, un contradictorio, una lucha, que se chocan cuando quiero resolver un conflicto, no tengo forma de resolverlo, sino aplicar uno sobre otro. Es decir, aplico la Constitución o aplico el tratado, pero uno no lo aplico. Los requisitos en el procedimiento, previamente la Argentina en su Constitución establecen requisitos de admisibilidad de los tratados internacionales. En el artículo 75, inciso 22, le quiero transmitir esta idea que dijo el constituyente. Para admitir que un tratado internacional tenga jerarquía constitucional y además enuncia todos ellos, para poner en práctica los 10 instrumentos internacionales con jerarquía constitucional establecido expresamente en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, debe cumplir, primero, que sea vigente, es decir, las condiciones de su vigencia. Que la utilización del tratado internacional sea un complemento. ¿Y qué es un complemento? El complemento es lo que ayuda al principal para mejorarlo. Si yo incorporo el tratado internacional en la disputa y lo aplico, está ayudando a un entendimiento, a una ambigüedad, a una falencia de la propia Constitución. Por eso es un complemento. Ayuda a la Constitución para mejorarla. Ayuda a los derechos constitucionales para mejorarlo. Y después establece la Constitución que la utilización de estos tratados internacionales no significa que deroga artículo alguno de la Constitución. Cualquiera fuera la decisión, no significa que la Constitución vaya a ser derogada o no utilizada en alguna parte de su articulado. Y después dice, el constituyente ya analizó que si los tratados internacionales son compatibles con la Constitución o no, en una herramienta llamada juicio de comprobación. ¿Qué hace el constituyente y todos los constituyentes cuando incorporan tratados internacionales a la Constitución? Finalmente, ¿qué debemos hacer?
cuando tenemos este tipo de conflictos. Y la ley constitucional dice que lo primero que hay que hacer es un test de armonización. Se debe armonizar las normas. Se debe armonizar tanto la Constitución como los tratados. ¿Y armonizar qué significa? No dejar sin efecto una norma, sino utilizar la parte de la norma que sea compatible para la solución. Solamente esa parte. Puedo utilizar una parte de la Constitución o una parte del Tratado Internacional con jerarquía constitucional. Por lo tanto, la parte que no utilizo se llama la inaplicabilidad de la norma. No la inconstitucionalidad ni la inconvencionalidad, sino la inaplicabilidad de la norma. Y por lo tanto, medir el tipo de responsabilidad que le cabe al establecer este concepto. Como ustedes verán, aquí tenemos una solución armonizante, una solución intermedia, donde verdaderamente se va a velar por algo en particular. Y hay un quiebre en el siglo XXI de una ideología, vieja ideología del siglo XX, que es el positivismo. El positivismo ultranza. La norma por la norma misma, la utilización la norma por la norma misma, sin tener en cuenta el contenido o el objetivo o finalidad de la norma. ¿Y cuál es el objetivo o finalidad de una norma? Es la protección del ser humano. Por lo tanto, ¿qué rige para poder resolver si aplico la Constitución o un tratado? ¿Qué nos va a regir? ¿Nos va a regir la norma, una idea del positivismo ultranza del siglo XX, o la idea del principio pro homine del siglo XXI? La idea de protección de los derechos humanos como valor, como entidad, como única entidad posible para resolver un conflicto. Y después veremos qué norma vamos a utilizar, si la Constitución o el tratado. Y por lo tanto, esa responsabilidad que asusta al no aplicar un tratado se ve disminuido porque nosotros utilizamos una solución para mejorar y proteger los derechos humanos. Que ese es el elemento primordial. Ya hablar de una jerarquía normativa para resolver conflictos es una idea del siglo pasado. Hoy tenemos que utilizar las nuevas herramientas de protección de los derechos humanos porque ese es el verdadero norte. Es lo que decía Kant. Buscar un fin por el fin mismo no es lo correcto, porque el fin es el hombre, porque el hombre es un fin en sí mismo. Muchísimas gracias.